Havia uma pequena cidade, isolada no topo de uma montanha, onde os moradores contavam histórias sobre uma misteriosa menina que vivia em um antigo poço nos arredores. Dizia-se que quem se aproximasse do poço à noite poderia ouvir o choro angustiado da menina, ecoando pelas sombras da floresta. Os habitantes da cidade evitavam o local a todo custo, temendo a lenda da menina do poço. Dizia-se que ela era uma alma atormentada em busca de vingança, e que qualquer um que se atrevesse a desafiá-la seria amaldiçoado para sempre. Um dia, uma jovem chamada Alice ouviu falar da lenda e decidiu investigar por si mesma. Determinada a desvendar o mistério da menina do poço, ela partiu em direção à floresta, guiada pelo brilho pálido da lua cheia. À medida que se aproximava do poço, Alice sentiu um arrepio percorrer sua espinha e uma sensação de terror se apoderar de seu coração. Ela ignorou os avisos dos moradores locais e se aproximou do poço, deixando-se levar pela curiosidade e pela coragem. Ao olhar para dentro do poço, Alice viu refletido nas águas escuras o rosto de uma menina pálida e triste, com olhos vazios e cabelos enredados. A menina estendeu a mão em direção a Alice, implorando por ajuda em um sussurro fantasmagórico. Com o coração apertado, Alice estendeu a mão em direção à figura no poço, sentindo as águas frias e lamacentas envolverem seus dedos. De repente, a menina do poço desapareceu, deixando Alice sozinha na escuridão da noite. Assustada e confusa, Alice começou a ouvir o choro da menina se intensificar ao seu redor, como se viesse de todas as direções ao mesmo tempo. Ela tentou correr, mas suas pernas pareciam pesadas como chumbo, impedindo-a de escapar do terror que a envolvia. A floresta ganhou vida ao redor de Alice, as sombras se contorcendo e se transformando em figuras distorcidas e monstruosas. Ela se viu cercada por criaturas das trevas, sussurrando palavras de loucura e desespero em seus ouvidos. Alice sentia-se enlouquecer lentamente, sua mente sendo invadida por visões perturbadoras e pensamentos sombrios. Ela lutou para se manter sã, mas a presença sinistra da menina do poço a consumia por completo. Desesperada, Alice gritou por socorro, mas apenas o eco vazio de sua própria voz retornou para ela. As sombras se fecharam ao seu redor, engolindo-a em um abismo de escuridão e desespero. Na manhã seguinte, os moradores da cidade descobriram o corpo de Alice sem vida perto do poço, com uma expressão de terror congelada em seu rosto. Seus olhos estavam vazios e sem vida, como se tivessem testemunhado o horror além da compreensão humana. A lenda da menina do poço persistiu na pequena cidade, assombrando os sonhos dos habitantes e deixando um rastro de medo e mistério no ar. Diziam que a menina do poço era uma criatura sobrenatural, sedenta por almas inocentes que se aventurassem em suas terras. E assim, a menina do poço continuou a assombrar os corações dos moradores da cidade, seu choro ecoando eternamente nas profundezas da floresta, lembrando a todos que o horror real muitas vezes reside onde menos se espera. Em uma noite de lua cheia, um forasteiro chamado Henry chegou à pequena cidade. Ele ouvirá falar da lenda da menina do poço e decidiu desvendar o mistério por trás dessas histórias assombrosas. Intrigado e destemido, Henry decidiu que buscaria respostas e traria paz aos corações atormentados dos habitantes locais. Ao investigar, Henry descobriu que a menina do poço era, na verdade, uma garotinha chamada Elisa, que desaparecera misteriosamente há décadas. Os moradores contaram a ele a trágica história de Elisa, filha de um lenhador. Ela vivia feliz nas proximidades da floresta até o dia em que simplesmente desapareceu sem deixar rastros. Determinado a desvendar o enigma, Henry partiu em busca de pistas. Ele explorou a floresta onde Elisa havia sido vista pela última vez, seguindo um trilho de flores brancas que marcavam o caminho para o antigo poço abandonado. Ao se aproximar do poço, Henry pôde ouvir o eco do choro melancólico que assombrava a cidade. Sem hesitar, ele se aproximou do poço e chamou pelo nome de Elisa. Para sua surpresa, uma figura pálida e triste emergiu das sombras, revelando-se como a menina do poço. Seus olhos brilharam com uma tristeza profunda e uma saudade infinita. Henry percebeu que Elisa estava presa entre o mundo dos vivos e dos mortos, presa pelo sofrimento de sua morte prematura e injusta. Com compaixão, ele se aproximou dela, oferecendo palavras de conforto e compreensão. Elisa, inicialmente desconfiada, permitiu que Henry se aproximasse.
Com paciência e empatia, Henry ouviu a história de Elisa. Ela contou como fora levada por uma força sombria para o poço, onde havia sido lançada a sua morte. Sua alma vagava desde então, presa por um sentimento de mágoa e vingança contra aqueles que a haviam traído. Henry compreendeu que somente através do perdão Elisa poderia encontrar paz. Ele então se propôs a ajudá-la a seguir em frente, a libertar-se do círculo vicioso de dor e ressentimento que a mantinha presa àquele lugar. Com palavras de perdão e compaixão, Henry guiou Elisa através de um processo de cura espiritual. Ele a ajudou a encontrar a paz em seu coração e a compreender que a verdadeira liberdade vinha do perdão e da aceitação. À medida que o sol se elevava no horizonte, os habitantes da cidade viram uma luz brilhante emanando da floresta. O choro da menina do poço se transformou em uma canção suave de despedida, ecoando pelo vale e dissipando-se lentamente. Henry emergiu da floresta, agora acompanhado por Elisa, cujo semblante irradiava paz e serenidade. Os moradores, surpresos e emocionados, testemunharam a transformação da menina do poço em uma bela alma redimida, pronta para seguir seu caminho para a luz. A lenda da menina do poço deixou de assombrar a cidade, mas sua memória permaneceu viva como um lembrete da força do perdão e da compaixão. Henry partiu da cidade, levando consigo a gratidão dos habitantes e o conhecimento de que, mesmo nos lugares mais sombrios, a luz da esperança e do amor sempre pode brilhar. E assim, a lenda da menina do poço se transformou de uma história de terror em uma narrativa de redenção e renascimento, ensinando a todos que o verdadeiro poder reside no perdão e na compaixão. Capazes de curar as feridas mais profundas e libertar as almas aprisionadas pela dor e pela mágoa. Henry deixou a cidade no exato momento em que os primeiros raios de sol começavam a iluminar as ruas ainda adormecidas. Seu coração estava cheio de gratidão pela oportunidade de ter sido parte da transformação daquela comunidade atormentada pela lenda da menina do poço. Enquanto se distanciava, olhou para trás e viu as casas que um dia estiveram mergulhadas no medo e na tristeza, agora banhadas pela promessa de um novo dia. A menina do poço, cuja história atormentava aqueles que conheciam os detalhes sombrios de sua breve vida marcada pela tragédia, agora era lembrada de forma diferente. Sua memória não trazia mais arrepios nem medo, mas sim uma profunda reflexão sobre a importância do perdão e da compaixão na vida de todos. Enquanto caminhava, Henry pensava nas lições que aquela experiência havia lhe ensinado. Ele compreendeu que, mesmo nos lugares mais sombrios e assombrados pelo passado, a luz da esperança e do amor sempre poderia permear as sombras e transformar a escuridão em claridade. A menina do poço não era mais um símbolo de terror, mas sim um lembrete poderoso da capacidade humana de redenção e renascimento. Os habitantes da cidade, que um dia haviam sido consumidos pelo medo da menina do poço, agora abraçavam uns aos outros numa união fortalecida pelo poder do perdão e da compaixão. A lenda da menina do poço se tornará uma história de superação e transformação, um testemunho da força dos laços humanos que podiam curar as feridas mais profundas e libertar as almas aprisionadas pela dor e pela mágoa. Henry sabia que seu papel naquela jornada havia chegado ao fim, mas ele levava consigo a certeza de que aquela comunidade havia sido tocada por algo maior do que a simples resolução de um mistério antigo. Ele carregava a experiência de ter visto o poder transformador do perdão e da compaixão em ação, e isso o acompanharia para sempre em sua jornada. Enquanto a cidade despertava para um novo dia, Henry continuava sua jornada, sabendo que a lenda da menina do poço agora ocupava um lugar diferente no coração daquelas pessoas. Ela não era mais uma fonte de pesadelos, mas sim um lembrete vivo da capacidade humana de transcender o mal e abraçar a redenção. E assim, Henry seguiu adiante, levando consigo a gratidão dos habitantes daquela cidade e o conhecimento de que, mesmo nos lugares mais sombrios, a luz da esperança e do amor sempre pode brilhar. A lenda da menina do poço se transformará em uma narrativa de redenção e renascimento, ensinando a todos que o verdadeiro poder reside no perdão e na compaixão, capazes de curar as feridas mais profundas e libertar as almas aprisionadas pela dor e pela mágoa. Enquanto o sol subia mais alto no céu, iluminando o caminho de Henry rumo a novas aventuras, ele sabia que aquela experiência nunca seria esquecida. A menina do poço agora descansava em paz, sua memória transformada por um ato de amor e perdão que havia mudado para sempre o rumo daquela comunidade. E assim,
A lenda da menina do poço viveu para contar uma história de redenção e esperança, lembrando a todos que, mesmo nos lugares mais sombrios, a luz sempre pode brilhar se o coração estiver aberto para o poder do perdão e da compaixão. Henry sorriu ao imaginar o impacto duradouro daquela experiência e seguiu em frente, sabendo que o amor era a chave que abria as portas para um futuro repleto de possibilidades e transformações profundas.